A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Abraço sincero, fraternal, em você que acompanha o canal O Aprendiz Cristão. Eu quero fazer uma leitura e fazer alguns comentários do meu coração ao teu coração, e eu espero que esses comentários te edifiquem. Neemias capítulo 6, versículo de número 2 e 3. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Por que deixaria esta grande obra para ir ter convosco? Eu quero falar um pouco de algumas experiências que eu tive, e eu espero que as minhas experiências elas te motivem a caminhar e você perceba nas experiências que eu já tive a dificuldade que traz consigo o ministério. Eu ouvi um pregador falar certa feita algo que eu concordo em número, gênero e grau, que unção traz problema. Unção traz problema. Você ser ungido por Deus, separado por Deus, isso traz consigo também problema. Aqui Neemias está fazendo uma grande obra. Sanbalate, Tobia, Gesem, os arábios e mais uma leva de pessoas estão perseguindo a Neemias, querendo tirarem do seu foco. E ele usa essa palavra tremenda dizendo: eu estou fazendo uma grande obra. Por que eu pararia essa grande obra? Para ir ter convosco. Você vê que Neemias ensina-nos a não supervalorizar bobagem, porque ao longo da sua caminhada, amado, vão falar mentiras ao teu respeito e vão criar N situações para te paralisar. Na verdade, eu não vejo em Neemias só Gesem, Sanbalate, Tobias e os arábios. Eu vejo muitos problemas que ele venceu e continuou fazendo uma grande obra até os muros fecharem as suas brechas. Bom, eu quero falar nesse vídeo, nesse áudio, tentaram me parar. E eu quero compartilhar algumas experiências que eu tive, que doeram aqui na pele, para que você veja o quanto Satanás trabalha para te parar, para te paralisar. Primeira coisa difícil que eu tive na vida: eu não venho de um lar cristão. Eu não tive um pai cristão, não tive um pai pastor, não tive uma mãe de ciclo de oração. Eu tinha um irmão que estava na igreja, mas o meu irmão, ele oscilava muito na fé. Quando eu me converto diante de Deus, ele até me pediu perdão uma vez, porque não dava exemplo e não se portava como referência para a minha vida. Então eu não venho de um lar cristão, onde eu me baseava do ato das pessoas. Nunca peguei meu pai orando, nem rezando. Nunca tive essa experiência familiar de pegar as pessoas ligadas em Deus, querendo Deus. Então, o primeiro problema é esse: eu não venho de base cristã, eu não tive essa construção na minha infância. Instrui o menino no caminho que deve seguir, quando crescer não se desviará. Eu não tive essa base. E eu me converto. Quando eu me converto, eu encontro algumas dificuldades que começam a falar que eu vou ser usado na palavra, mas eu nunca tive um pastor que sentasse comigo e me explicasse como prega, me explicasse o que é os dons, o que é essa chamada. Não fiz discipulado, nunca participei de escola dominical no passado, e eu entro na igreja assim como caindo de paraquedas e tendo que aprender as coisas rapidamente. Começa a caminhada, começo a pregar com dificuldade, leio e tento pregar. Estava numa igreja que precisava de quem pregasse, mas eu não sabia nada. A primeira mensagem minha foi a pior da história desse país, que eu preguei sobre os verdadeiros amigos são como os amigos de Jó. E eu sei que os amigos de Jó hoje não eram amigos de Jó e de ninguém, mas eu li um versículo isolado e baseei meu comentário. Foi o que eu fiz para aquela mensagem. Bom, começamos a caminhar, começo a pregar, que foi para aquilo que Deus me chama. Comecei a dar aula na escola dominical sem nunca ter participado de nenhuma. Li a lição e ia dar aula porque a minha igreja precisava disso.
Preguei várias vezes, e eu pregando e as pessoas fazendo assim, ó, rejeitando a palavra que eu estava pregando. Fui pregar nas praças. Pregava na praça e também as pessoas meneando a cabeça e rejeitando a palavra. Preguei em vigílias e as pessoas meneando a cabeça e rejeitando a palavra. Depois eu descobri que não estavam rejeitando a minha forma de pregar e que eu não estava falando a verdade, mas estavam realmente contrariando a verdade que eu estava falando. Que com a minha limitação depois eu aprendi, depois desse erro de falar que amigo é igual amigo de Jó, eu fui ler a Bíblia com mais calma. E aí eu percebi isso, e quando eu falava a verdade, confrontava com o erro das pessoas. Outro ponto, já me profetizaram muito na carne. Eu já estive numa vigília uma vez, um vaso levantou lá para as tantas da madrugada, no momento de adoração, veio sapateando perante mim, falando em línguas, chegou para mim e falou: homem, eu te digo, para ti Isaías 38, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Falou mais um monte de coisa, aquele lugar que tu tem ido não tem me agradado. E começou a falar. E ainda no final, ironicamente, ainda me deixou a paz. Quando ele virou as costas, eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Os irmãos estavam comigo, eu estava no altar nesse tempo, falou: fica calmo, irmão. A missionária me deu oportunidade na época, e eu falei: olhe para mim, contrapus o que ele falou, falei: não aceito o que foi dito, que não foi Deus. E ele ficou gritando lá no fundo da vigília: você está dizendo quem é que me usa? Eu falei: não sei, mas o meu Senhor não foi. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, e não foi o meu pastor que falou. Tenta entender o tamanho do banho de água fria para te matar na frente da igreja. Graças ao bondoso Deus eu aprendi que tudo que é feito publicamente, resolva publicamente. Pensa no culto com esse tipo de debate. Ele falando lá e eu replicando aqui. E aí estou vivo até hoje, graças a Deus, não foi nada de Deus. Naquela época, a minha vida era igreja, casa, igreja, igreja, casa, igreja. Estava pastoreando na época. Como aquele lugar que você tem ido não tem me agradado. E tudo que falam comigo, que não é de Deus, eu bato de frente. Eu resolvo na hora, eu corto mal pela raiz. Outro grande problema. Outro problema que eu tive muito grande, esse dia o pastor enfiou a faca em mim e torceu ela 3 vezes. Era um pastor que eu tinha como amigo. Era um pastor que eu, na minha ignorância, pensava que ele gostava de mim. É um pastor que sempre que falou: vem pregar aqui na igreja, eu sempre fui de coração aberto. Sempre fui de coração voluntário. A irmã dele teve doença no litoral, eu fui com ele no litoral ajudar a irmã. Eu estive com ele em várias situações, teve o enterro da irmã dele, foi eu que ele chamou. Estive lá para ajudar em tudo. E a pessoa agiu de má fé comigo. Um dia ele voltou comigo no carro e eu falei assim: Deus vai fluir. Falei fluir errado, não falei fluir. Falei fluir. Aí ele falou assim: poxa, fluir. Alguém já te falou que você fala muito errado? Eu falei assim: não, nunca me falaram. Aí nunca a pessoa fala que é ele. Ele falou assim: as pessoas da igreja falam que você tem uma revelação boa que Deus dá, mas você fala muito errado. Você atropela e assassina o português. Aí ele falou assim: dói te ouvir. Ele enfiou a faca em mim e torceu umas 3 vezes. Dói te ouvir. E eu entendi que não era um questionamento de um amigo. Era o diabo na vida dele. Não tem conversa. Aí esse pastor ficou na minha mente uns 6 meses. Eu ia pregar nos congressos e vinha ele na minha mente: dói te ouvir, dói te ouvir. Eu falei: como que eu vou pregar no congresso com essa coisa atrás de mim? Mas eu pedia graças a Deus e pregava a palavra. Deus salvava almas, fazia coisas tremendas na igreja, e até hoje eu prego, até hoje eu caminho. Não sou formado, não sou professor de português, não tenho cadeiras na Associação Brasileira de Letras. É a minha limitação, mas tenta ver o tamanho da fúria de Satanás contra alguém e até onde ele pode ir para querer te parar, para querer te neutralizar, para querer cortar o teu ministério, querer acabar com a tua chamada. Essa foi outra muito grande, muito pesada que eu enfrentei, que veio sobre os ombros e eu fui levando. Vez ou outra vem profecias, lá onde você congrega as pessoas não te reconhecem. Sobre inveja, toda a profecia vem falando de inveja. Eu nem sei que inveja é essa ou do que, e vamos caminhando. Então, para resumir, para que o vídeo não fique extenso,
Eu contei poucas histórias para você ver o quanto Satanás faz para te parar. Eu prego em lugares que não vão gostar de mim, é só não me chamar de novo. Já discuti com pastores, já parei congresso para chamar a atenção do pastor num congresso, porque ele foi displicente na hora do culto. Querido, já preguei a palavra e pastores falaram que não gostaram da palavra porque eu preguei a verdade. Já passei poucas e boas, querido. Tudo isso por causa de uma coisa chamada. Tudo isso por causa de uma coisa chamada ministério. Então, se Deus tem algo na tua vida, não pare, não paralise. Você é importante para alguém. Não é todos os lugares que você vai pregar, mas em alguns lugares você vai. Não é todo lugar que você vai orar, mas em alguns lugares você vai. E Deus vai te usar. Deus vai manifestar. Para alguém você vai ser bênção. Talvez não para todos, mas para alguém você vai ser bênção. Alguns poucos experiências do que eu passei, fica ao teu coração aí para você ver o quanto o diabo trabalha para querer parar o ministério. Muitas outras coisas que o tempo não me permite falar para o vídeo não ficar extenso, tá bom? Essa é a palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão. Você está fazendo uma grande obra, mas você vai ter luta. Você vai ter guerra se de verdade você é um homem de Deus e você é uma mulher de Deus. Sabe que você está passando prova? Obediência. Quando falamos de luta, falamos só de problema. Não. É a obediência que faz muitos passarem provas e luta. E a luta de muitos que estão me assistindo é por obediência. Compartilhe esse vídeo. Estamos querendo chegar a 1000. Estamos com mais de 200 pessoas inscritas. Se inscreva no canal, compartilhe com o grupo de igreja. Fale para quem está desanimado, que é assim mesmo, querido. É assim mesmo. E quando a Bíblia diz serão levados a açoites, a tribunais, a presídios, então a tendência é piorar. Mas o nome do Senhor será glorificado na minha, na sua, na nossa vida. Estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso parar para te dar atenção. Beijo no coração e até o próximo vídeo do Aprendiz Cristão.